Padre constrange arrogantemente servos no meio da assembleia. Tenho vontade de dar um tempo. É errado? Vamos lá. Primeira coisa, né? Lamento muito pelo seu padre. Eu peço que você coloque ele em oração. Lamento muito pelo seu padre e pelos líderes que são assim. Eu acho que todo mundo está passivo de ser assim em algum momento da vida, mas não justifica sê-lo, tá? Então, lamento muito, peço que você reze pelo seu padre. Aí sempre pergunta, dá vontade de dar um tempo. Dar um tempo em quê? Você tem vontade de dar um tempo no trabalho pastoral? Olha, eu não diria para você que é um problema não, tá? A igreja não é feita somente de trabalho pastoral. Essa é uma ideia que surgiu ali recentemente na igreja e criou esses leigos muito ativistas, né? E não é necessário que você seja sempre engajado numa pastoral para você ser católico. Mas será que você não está com vontade de dar um tempo na fé? Aí é a hora de você se perguntar, aonde você sustentou a sua fé? Você construiu sua casa na areia para que um padre arrogante coloque a tua fé em crise? Talvez seja a hora de você trocar de paróquia, sabe? Mas entender que você não pode permanecer na igreja por causa de um padre. E nem sair dela por causa de um padre. Olha, tem 20 anos que eu tô na igreja, esse ano vai fazer 21. Se você soubesse a quantidade de pessoas que já me machucaram na igreja, a quantidade de pessoas, de situações que eu vi, que eu vivenciei, e depois de Santa Carona se agravaram mais, né? Porque você acaba tendo contato ainda com gente muito conhecida, com gente muito famosa, com gente muito importante, né? Então isso aí vai acabando fazendo você se deparar com um lado da igreja que você não conhecia, sabe? Mas uma coisa que me ajudou muito desde o começo é que lá no grupo de jovens eu entendi que eu não podia permanecer na igreja por causa das pessoas. Exatamente porque nenhum apóstolo abandonou a igreja por conta de Judas Iscariotes. E eu te digo mais, para ser mais sincero ainda e mais transparente. Muitas vezes eu fui essa pessoa na vida de outros católicos, saca? Eu machuquei muita gente. Por quê? Porque eu sou um pecador, eu sou miserável, sabe? Diante das minhas limitações, diante das minhas misérias, quantas pessoas eu já machuquei por conta de faltas de virtude, sabe? Então assim, entenda que você também pode ser o vilão de algumas pessoas, sabe? Em algum momento da vida. Em algum momento da vida na igreja, você pode ser o vilão de alguém, sabe? E vai acontecer. Porque a gente é miserável, a gente é pecador. Então a gente tem que estar claro que a gente não pode estar na igreja, nem por mérito e nem pelas pessoas. A gente tem que estar por causa de Cristo. Porque o pecado de Pedro não fez Pedro ir embora. Pedro continuou. E o pecado de Judas não fez Pedro ir embora. Pedro continuou. Porque Pedro estava por conta de Cristo. João estava por conta de Cristo. Tiago estava por conta de Cristo. Paulo estava por causa de Cristo. Então não importa, né? Imagina só ali Pedro sofrendo com os judaizantes, né? Escarnecendo dele junto dos apóstolos. Ele que já se sentia como um abortivo, né? Que situação delicada. E permaneceu firme, porque estava lá por conta de Cristo. Então eu acho que é isso o exercício que você tem que fazer. E digo de passagem, tá? Esse padre, ele é um ótimo meio de santificação. Porque é você aprender a lidar com aquele que é difícil. Aprender a lidar com uma cruz, com uma incerteza, com um desconforto, sabe? É bom que isso aconteça às vezes. Eu lembro de Chester, ou de Tolkien, falando pro filho dele, não vai embora da missa se a missa for ruim, não. Porque aquela criança que grita, aquela homilia não tão eloquente, ela é esse algo a mais que vai te fazer ser mais generoso com Deus. Então, assim, é claro, eu quero que você entenda os seus limites também, né? Mas se você vê que existe essa possibilidade, abraça isso como uma cruz de santificação. Se não houver essa possibilidade, não tem nenhum problema. Se for esse o caso, troca de paróquia, sabe? Troca de paróquia e segue a vida, entende? E eu vou até dar um testemunho aqui pra vocês. Existem padres dos quais eu tenho muitas reservas. Existem sacerdotes dos quais eu, Guilherme, tenho muitas reservas. E existe especificamente um sacerdote que eu prefiro nem tentar descrever qual é a minha visão sobre ele, para não escandalizar nenhum de vocês. Existe um em específico que me arrepia de lembrar. Só o nome dele me arrepia de lembrar, sabe? De coisas que eu já vi acontecendo com amigos meus, com pessoas próximas, sabe? E que tanto maculam a igreja. Existe um segundo sacerdote que ele não tem, nem até onde eu saiba, problemas morais. Até onde eu saiba, eu não sei. Eu acho que não tem. A única coisa que eu me lembro dele é que ele celebra uma péssima missa. Uma péssima missa. Talvez a missa mais mal celebrada que eu tenho próxima de mim é esse sacerdote que celebra. Que é
um único defeito que ele tem, né? Que eu sei que ele tem. Não tô dizendo que ele não tem outros, mas que eu sei que ele tem. A única vez que eu saí da missa e não permaneci foi por conta desse segundo sacerdote. Porque no caso dele, a missa dele era inválida. E aí eu não podia continuar nela. Já esse primeiro que eu citei, que pra mim consegue ser 1000 vezes pior, todas as vezes que eu vou numa missa e é ele que tá celebrando, eu permaneço. Eu continuo lá. Porque eu não vou na missa por causa dele. Eu não tô na igreja por causa dele. E eu sei que existem sacerdotes santos. Eu os conheci, eu conheci vários. Então entenda, a não ser que a situação comprometa a sua fé, sabe? Ou seja, um sacramento inválido, que é uma coisa gravíssima, todo o resto dá pra gente respirar fundo e seguir, como um bom cristão. Mas isso é um convite que eu te faço. A cruz, ela é sempre um convite, nunca uma imposição. Cristo quer que nós peguemos a nossa cruz e o sigamos. Você é livre para não fazer isso, mas fica aqui a sugestão. Abraça a cruz e consiga extrair dali os meios de santificação, às vezes que faltam para a gente poder adquirir uma virtude, para a gente conseguir crescer um pouco mais na fé, entende? Então não veja esses pontos ruins da igreja como um motivo para sair de lá. Não. Veja isso como chagas no coração de Cristo. E por amor a Cristo, nós vamos contemplá-las, para que nós nos santifiquemos, para que nós sejamos uma reparação. Entendeu a lógica? Eu vou suportar essa cruz para que eu me santifique. E assim, talvez, naquele pequeno momento, Deus consiga extrair algo de bom daquela chaga aberta. Talvez você e a sua disposição em carregar a cruz seja a oportunidade de Jesus Cristo de tirar daquela chaga aberta uma graça abundante. Entende? Então, reflita sobre isso na oração. Acho que vale muito a pena.